Fala DJ escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Top 10 aqui pro canal. Dessa vez, Top 10 Digimons protagonistas. Com o final de Digimon Ghost Game, nós temos então mais um Digimon de mais um protagonista. Então faz sentido que esse Top 10 aconteça agora. A única regra, a regra principal para essa lista, é que serão os níveis mais poderosos alcançados pelos protagonistas, porém, sem a ajuda de outros Digimons. Eles podem ter ajuda de algum equipamento, de algum item especial, sim, mas não de outros Digimons, ou seja, sem fusão nenhuma. Antes de começar então, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, então, bora começar! Na 10ª posição nós temos o Omega Shoutmon, sendo a evolução do Shoutmon, né, aqui representando a primeira parte de Digimon Cross Wars, do Digimon Fusion. Omega Shoutmon, apesar de ser um Digimon que é sim bem forte, ele chega até a derrotar certos Digimons do nível Mega dentro daquela história, ele ainda é um Digimon que está no nível perfeito de evolução. E tirando a aparição dele lá em Digimon Cross Wars mesmo, se ele aparecer em qualquer outra história, em qualquer outro jogo, muito provavelmente ele vai ter uma força bem mais semelhante à de Digimons que estão no nível perfeito. E o Shoutmon tem outras formas que são extremamente poderosas. Ele inclusive se transforma no Digimon que é provavelmente o mais forte que existe, que é o Shoutmon X7 Superior Mode. Porém, aqui para essa lista são transformações para esse Digimon sem a ajuda de outros Digimons. E o Shoutmon é um Digimon que se funde com um monte de outros Digimons para ganhar formas mais poderosas. Então, levando isso em consideração, a forma mais poderosa alcançada pelo Shoutmon sozinho é o Omega Shoutmon, e por isso ele fica aqui nessa posição. Então vamos continuar. Na 9ª posição nós temos o Siriusmon, que é o nível Mega para o Gamamon em Digimon Ghost Game. E sim, o Gamamon aparentemente tem outros nível Mega e outras evoluções muito incríveis e tudo mais, porém dentro da história de Digimon Ghost Game até agora, Siriusmon é o único Digimon do nível Mega mesmo alcançado por ele e a forma mais poderosa alcançada por ele. E o ponto é que o Siriusmon, apesar de ser um Digimon do nível Mega, teve dificuldades em várias batalhas, ele não ganhou muitas delas. E mesmo quando ele estava na última batalha, ele tentou usar suas armas, que não deu muito certo, ele estava perdendo a batalha, e para ele usar o ataque mais poderoso dele, ele teve que usar os punhos, né? E depois ele basicamente absorveu o inimigo, que já era meio que parte dele. Então ele não demonstrou tanto poder assim. Então eu diria que ele é mais forte do que o Omega Shoutmon, pelo fato de que o Omega Shoutmon ainda é um Digimon do nível perfeito. Mas de todos os Digimons dessa lista, que já estão no nível Mega, o Siriusmon não é dos mais poderosos. Então ele vai ficar nessa posição, vamos para a próxima. Em seguida nós temos o Wargreymon de Digimon Adventure 2020. Então mais uma vez, fusões não entram nessa lista. A forma mais poderosa alcançada pelo Agumon naquela temporada foi o Wargreymon. E esse Wargreymon, ele é muito especial porque ele era muito forte, né? Até em comparação com o Wargreymon lá de Digimon Adventure, dava pra ver claramente que ele era muito mais forte. Os ataques dele causavam destruição em massa, era uma coisa até absurda de se ver. Ele continua sendo um Digimon do nível Mega, e ele vai ter algumas vantagens, por exemplo, contra os Dramons, né? Assim como todos os Wargreymons. Então por isso eu acho que ele fica bem nessa posição. Ele teve até um ataque milagroso que ele usou com a ajuda do mundo digital para derrotar o Zed Millenniumon lá e tudo mais, porém, aquilo foi um caso muito especial, muito específico. Fora daquilo, ele era apenas um Digimon que tinha muito poder destrutivo, era muito forte mesmo. Eu acho que graças àquilo, ele mostrou ser mais forte do que o Siriusmon, por isso eu acho que ele fica legal nessa posição aqui para essa lista. Então a gente vai agora para o número 7. Nessa posição, nós teremos o Arrestor Dramon Superior Mode com o Brave Snatcher. Então, o Arrestor Dramon, lá na segunda e última parte de Digimon Cross Wars, né, a evolução do Gamo Dramon, chega no Superior Mode, que era seu nível perfeito, e depois, bem no final, ele meio que se funde com o Brave Snatcher e ele ganha essa nova forma. Então não é como se ele tivesse ganhado um novo nível, como se ele tivesse evoluído, de certa forma é, né? Mas ele fica mais forte e a gente vê isso até porque ele consegue derrotar o vilão final, que era o Quartzmon, graças a essa forma. O Brave Snatcher não é um outro Digimon, ele é meio que um item, né? Um item que foi usado dentro dessa fusão para fortalecer o Arrestor Dramon e dar essa nova forma a ele, né?
quase como se fosse um Digiovo, digamos assim. Então, é válida essa forma para essa lista, com certeza. E ele é bem forte, né? Ele meio que conta como um Digimon bem mais especial do que um nível Mega ou um nível Perfeito. E se não fosse por ele ter essa forma, aquele Digimon super poderoso que apareceu lá não teria sido derrotado, né? Foi uma forma bem específica e também bem poderosa. Eu acho que Digimons do nível Mega mais normais, digamos assim, não seriam capazes de fazer o que ele fez. E por isso eu acho que ele fica bem legal nessa posição aqui nessa lista. Então, vamos continuar. Em seguida nós vamos para Digimon Adventure, o anime original mesmo, onde a forma mais poderosa alcançada pelo Agumon foi o Agumon Yuki no Kizuna, que apareceu no último filme que a gente teve, né? E essa forma pode ser uma evolução do Agumon, como pode ser também uma evolução do próprio Wargreymon. Ele já apareceu dessa forma em jogos de cartas, por exemplo, em jogos de videogame, por aí vai. Então nós temos um Digimon aqui que já é acima do Mega mesmo. E o que acontece, galera? Apesar dele ser sim extremamente poderoso, a gente não teve tantas provas assim da força dele. Então, por exemplo, se esse Agumon Yuki no Kizuna fosse lutar contra um dos Cavaleiros Reais, será que ele ganharia uma luta? Será que ele é mais forte do que o Omegamon? Lembrando, o Omegamon não vai aparecer aqui, porque ele é o resultado de uma fusão entre dois Digimons. Então, eu acho que ele é sim extremamente poderoso, muito mais forte do que o Wargreymon. Por isso mesmo ele está nessa posição, acima do Wargreymon, do Digimon Adventure 2020. Mas mesmo assim, eu não consigo ter certeza de que ele conseguiria derrotar alguns dos Cavaleiros Reais. Então eu acho que ele fica muito legal nessa posição e a gente vai continuar. Em seguida, então, nós temos o Agumon de Digimon Savers, e lá ele se transforma no Shiny Greymon no nível Mega, e o Shiny Greymon ganha o Burst Mode, né? Com essa que seria a forma mais poderosa alcançada por ele. Os Burst Modes eram muito fortes lá, galera, com certeza. Tipo, a gente vê vários dos Digimons dos protagonistas ganhando essa forma. E eles lutaram contra alguns dos Cavaleiros Reais, e alguns deles foram derrotados. O Lord Knightmon, por exemplo, foi literalmente destruído graças a um dos Burst Modes. O Shiny Greymon Burst Mode, por exemplo, derrotou o Belphemon Rage Mode, que é um dos 7 Lords Demônios mais poderosos. Então, com certeza são formas muito, muito fortes, né? Que ficam acima do Agumon Yuki no Kizuna, como eu disse pra vocês. Não tem como a gente ter certeza que eles derrotariam os Cavaleiros Reais, mas o Shiny Greymon Burst Mode eu diria que tem força o suficiente para até ganhar em batalha contra alguns deles. Faz sentido que ele esteja nessa posição, então vamos pro próximo Digimon. Na quarta posição, quase chegando ao top 3, nós temos o Kaiser Greymon, também conhecido como Emperor Greymon. Esse Digimon vem de Digimon Frontier, que curiosamente é a quarta temporada do anime, então ele fica bem legal aqui na quarta posição dessa lista. Eu sei que muitas pessoas vão dizer assim, não, mas espera aí, o Kaiser Greymon não é uma fusão? Então não, galera, ele é o resultado de uma união de vários Digiespíritos, que eram sim usados por vários dos escolhidos. Porém, os Digiespíritos são basicamente itens especiais do mundo digital, bem parecido com os Digiovos. Então, sim, o Kaiser Greymon conta aqui. Ele não é uma fusão de vários Digimons, nem de vários escolhidos. Todos esses espíritos foram usados para o mesmo Digimon. Então, para aqueles que assistiram o Digimon Frontier, vão se lembrar que esse Digimon é ridiculamente forte. Né? Ele é bem parecido com aquilo que a gente vê, por exemplo, nos Burst Modes em Digimon Savers, né? Como o Shiny Greymon Burst Mode. Ele foi capaz, por exemplo, de derrotar o Dynasmon em uma batalha, e a gente via que os poderes deles eram catastróficos. Pelo fato de que o Kaiser Greymon é um Digimon muito especial, união de vários Digiespíritos ao mesmo tempo, né? Eu acho que ele fica um pouco acima daquilo que a gente vê nos Burst Modes. É bem diferente do Burst Mode porque o Burst Mode é uma forma temporária, é um pouquinho mais de força sendo atribuída a um Digimon do nível Mega. E o Kaiser Greymon é muito mais do que isso. Ele é bem próximo daquilo que a gente vê nos Digimons Anciente, por exemplo. Então faz sentido que ele esteja aqui, na minha opinião. E agora a gente vai ir pro top 3. E começando o top 3, nós temos o Gaiamon de Digimon Universe, ou seja, ele é um Appmon. Para aqueles que conhecem os Appmons, sabem que para eles evoluírem, eles devem se fundir com outros Appmons. Porém, na história do anime de Digimon Universe, o Gatimon evolui direto para Gaiamon sem se fundir com nenhum Appmon, ou seja, ele também pode estar nessa lista. O Gaiamon não é um Appmon qualquer, ele é um Appmon Deus, ele é o Deus da criação. Ele consegue até criar vida às vezes com os poderes dele. E o ponto, galera, é que os Digimons deuses são muitas vezes muito mais poderosos do que Digimons do nível Mega convencionais.
às vezes tão mais poderosos que eles ficam com poderes de nível acima do Mega. E no caso dos Apimons deuses, eles têm um poder muito extremamente elevado. Você vê isso, inclusive, na história de Digimon Universe. Então eu acho que eles seriam muito próximos dos 12 deuses do Olimpo, talvez até dos Cavaleiros Reais também, né? E por isso eu acho que ele fica muito bem nessa posição. É o tipo do Digimon divindade, extremamente difícil de ser derrotado, e o único assim, de certa forma, dentro dos Digimons protagonistas. Então, vamos para o segundo lugar. Em seguida, em segundo lugar, nós temos o Magnamon, sendo a evolução do Vmon em Digimon Adventure 02. A gente não pode ter o Imperial Dramon, nem o Pail Dramon, porque eles são mesmo fusões. A forma mais forte alcançada pelo Vmon seria o Magnamon, nesse caso, vindo do Digiovo do Milagre. Para aqueles que sabem, o Magnamon é um dos Cavaleiros Reais mesmo, um dos mais fortes inclusive, não apenas por ele usar os poderes da luz e os poderes do plasma e ter muitos ataques incrivelmente fortes, mas ele também é conhecido como o Digimon do Milagre. E às vezes, apenas por usar seus poderes, ele cria milagres. E um milagre pode ser absolutamente qualquer coisa. Ele pode derrotar talvez qualquer inimigo, o que talvez colocasse ele como um dos Digimons mais fortes que existem. Mas como é uma coisa que aparentemente só acontece às vezes e a gente não vê ele usando muito isso, não tem como ter certeza se ele pode criar um milagre na hora que ele quiser. Então, através apenas dos poderes dele, ele sendo um dos Cavaleiros Reais mais poderosos, eu acho que ele fica muito bem aqui. Normalmente os Cavaleiros Reais são mais fortes até do que deuses do mundo digital. E o Gaiamon, que está em terceiro lugar, é mesmo um deus. Então eu acho que o Magnamon fica bem aqui, a gente vai para o primeiro lugar agora. Se o Dukemon tivesse sido o nível Mega do Guilmon e a forma final do Guilmon em Digimon Tamers, ele provavelmente já seria o Digimon mais forte dessa lista. Porém, ele não parou por aí, porque da primeira vez que o Dukemon se transformou em Crimson Mode, foi com a ajuda da Grane, né, que era meio que uma nave que foi remodelada para ajudar os escolhidos dentro daquela temporada. E daí você pode falar assim, nossa, mas isso não contaria como uma fusão? Não, porque Grane não era um Digimon. Era meio que um item especial também, bem parecido com o Digiovo usado pelo Magnamon, que está em segundo lugar. Só que depois o Dukemon se torna o Crimson Mode em um dos filmes de Digimon Tamers, sem a ajuda de nada. Ele simplesmente evolui para aquela forma sozinho. Ou seja, é uma forma alcançada pelo Dukemon, pelo Guilmon, sem ajuda de nenhum outro Digimon. Conta como a forma final do Guilmon e o Digimon mais forte dessa lista. Ele consegue usar os poderes, as energias do Digital Hazard, né, que ele tem aquela marca no corpo dele, para estar ganhando ainda mais força. Então ele tem espadas de energia, asas de energia, ele parece até um ser sagrado de certa forma. Ele consegue usar ataques absurdamente fortes, ele consegue abrir portais para outras dimensões, entre outras coisas ridiculamente fortes, provam pra gente que ele é o merecedor de ser o primeiro lugar dessa lista. E não só ele é um Cavaleiro Real, ele é um Cavaleiro Real acima do nível Mega, é uma transformação acima para um Digimon que já era dos Cavaleiros Reais, e ele dentro dos Cavaleiros Reais já é mais forte do que o Magnamon. Então faz sentido que ele esteja aqui, e esse é ainda o Digimon mais forte de todos os protagonistas até hoje. Então galera, esse foi o meu top 10 Digimons protagonistas para todos os animes de Digimon. Agora, curiosamente, nós temos exatamente 10 Digimons protagonistas, então fica bem legal. Eu quero saber então o que vocês acharam do meu top 10, quero saber os seus top 10, deixa tudo aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês, aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de Escolhidos, até a próxima, tchau, tchau!